Olá, boa noite, queridos telespectadores da Rede Século XXI. Com muita alegria, estamos começando o programa Eclésia dessa noite. Esse programa, como de costume, nossos amigos telespectadores, acho que já estão acostumados com esse novo horário do programa Eclésia, sabem que aqui nesse horário a gente fala sobre catequese, história da igreja, vida de santos. Volta e meia a gente fala sobre algum papa, que aliás, o programa de hoje é sobre os papas do século XX. A gente vai falar bastante sobre alguns desses papas da história da igreja, num recorte histórico chamado século XX. A gente vai falar sobre um pouquinho de cada um desses importantes personagens da igreja do século XX. Já quero dar boa noite, estamos ao vivo, quero dar boa noite aqui ao nosso querido Padre Guido Montinelli. Boa noite, Padre Guido, bem-vindo. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Meu abraço fraterno para chegar nas vossas casas com tanto entusiasmo, com tanta boa vontade de falar de Deus. Hoje falaremos de grandes papas que marcaram a sua história no decorrer do século passado. Meu abraço fraterno, de maneira especial, para o padre Reginaldo Verissimo, que é formador dos seminaristas rogacionistas de Bauru, e de Dona Maria Inês também, que trabalha lá e que sempre acompanha nossos programas. E um abraço especial ao amigo Pedro Oliveira, aqui de Valinhos, que vai se submeter a uma cirurgia, e nós vamos rezar para que tudo dê certo. Como é bom estar em sintonia, né, Eric, com tantas pessoas que nos acompanham, porque querem conhecer, e quando se conhece, se ama, e se ama com um entusiasmo cada vez melhor. No último domingo, a liturgia lembrou São Pedro e São Paulo. É um dia de lembrar da figura do Papa, e por isso a gente resolveu falar nesse programa, bem próximo aqui à liturgia de São Pedro e São Paulo, sobre os papas do século XX. Esse é o tema do programa Eclésia de hoje, os papas do século XX. Se você quiser mandar sua pergunta para cá, o seu comentário, olha, esse período histórico temos papas sensacionais, alguns santos entre eles. Então, se eu fosse você, eu não perderia o programa Eclésia de hoje. Além do nosso bate-papo aqui, como de costume, o Padre Guido sempre traz informações interessantes aqui para a gente, nós temos imagens bem antigas, pesquisamos imagens que estão publicadas na internet, imagens que estão aí publicadas, mas que a gente, às vezes, é difícil achar, porque tem que pesquisar bastante essas imagens. Nós temos imagens de todos os papas do século XX, inclusive o primeiro deles, já já você vai saber quem é. Então, olha, se eu fosse você, eu não perderia o programa Eclésia de hoje, que está bem bacana. Você pode ligar, como de costume, para fazer o seu programa, para fazer sua pergunta, ligar aqui para a gente para o programa, deixa a sua pergunta, o seu comentário, os contatos estão aí no vídeo, o telefone, o nosso e-mail. Você pode ligar para a gente, mandar um e-mail também aqui para a gente. Lembrando que e-mails, o Padre Guido sempre responde durante a semana. Se você quiser fazer uma pergunta que não seja do tema de hoje, manda por e-mail. Assim o Padre Guido, durante a semana, com tempo, com calma, ele responde, sempre por e-mail. Aliás, a gente tem um outro método de comunicação que está dando muito certo, que é o WhatsApp, que vai aparecer no seu vídeo também na sequência, o número do nosso WhatsApp. Você anota, manda para a gente. Não esquece de botar ali na sua mensagem do WhatsApp o seu nome e a sua cidade. Está aí, ó, 19 99675 5600. É o número do WhatsApp aqui da Rede Século XXI. A gente recebe a sua informação, o seu comentário ou, quem sabe, a sua pergunta. E, na medida do possível, a gente bota aqui na conversa a tua dúvida, tá certo? Vamos trabalhar, Padre Guido, que hoje o programa está recheado, a gente tem um monte de informação legal para a gente conversar. Certo. Como eu estava dizendo agora há pouco, a gente acabou de celebrar no último domingo, a igreja acabou de celebrar no último domingo, a liturgia de São Pedro e São Paulo. São Paulo. A gente não vai dedicar o programa exclusivamente para falar sobre o ministério do Papa, né? A gente não vai falar no programa de hoje sobre o ministério petrino. A gente já dedicou outros programas para isso e a gente volta certamente em outro momento para falar mais especificamente sobre o ministério petrino, que é riquíssimo. Hoje a gente vai comentar sobre os papas do século XX e o que eles fizeram de importante em cada um na sua época. Mas rapidamente, para a gente começar, Padre Guido, a figura do Papa é uma coisa importantíssima na Igreja Católica. Sim. O senhor acredita que se não houvesse a figura do Papa, a Igreja Católica teria a mesma história que teve? Afinal de contas, quem inventou essa história de Papa? Oh, que palavra, quem que inventou? Érica, nós temos o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 18 a 20, onde se lê que foi Jesus quem instituiu o papado, digamos assim, quando entre tantas pessoas escolheu Simão.
né, que ele mesmo chamou de Pedro. Entre aspas, Jesus falava língua aramaica, que é um dialeto hebraico, e usou a expressão Kefas, que significa em português rocha. Por isso ele disse para Simão, tu és Kefas, tu és rocha, pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Tudo o que tu ligares aqui na terra será ligado no céu e também no contrário. A partir daquele instante, Pedro tornou-se o legítimo representante de Jesus aqui na terra, o vigário de Cristo, como nós chamamos, o primeiro Papa. E a partir dele até Papa Francisco, nós temos uma sequência de 266 papas que reinaram no mundo como representantes de Jesus no decorrer desses 2000 anos. Então, o Papa Francisco é o Papa de número 266. Lembrando que na história do papado, algumas pessoas chegaram até o trono de Pedro, mas não estão nessa lista. Sim. São os considerados antipapas. Antipapas. Que chegaram lá, mas não foram legítimos a sua escolha, ou tiveram outros problemas no decorrer do seu pontificado, a igreja o retirou de lá, e aí voltou à lista normal, 266 papas legítimos, que completam a sucessão ininterrupta de São Pedro. Aliás, Padre Guido, numa outra oportunidade, o senhor já explicou aqui para a gente de duas possibilidades de por que o nome Papa se chama Papa. Eu vou até mostrar aqui por escrito, que fica mais fácil para a gente ver. Vamos lá, aqui eu pedi para o Pedrão. Pedrão, mostra aqui para a gente, por favor. Olha, o nome Papa, prezados amigos, tem duas origens. A primeira seria exatamente o que está aparecendo na vossa telinha. Temos duas palavras em língua latina, pater e pastor. Pater significa pai e pastor, pastor. Isto é, o Papa é um pai, o Papa é um pastor. As primeiras duas letras dessas palavras, pa. Por isso é uma das origens da palavra Papa. Essa aqui é uma teoria, uma possibilidade de onde surgiu a palavra Papa. Sim. Agora tem uma outra aqui que é um pouco mais complexa, mas também tem muita lógica. Exato, e é muito mais usada no dicionário da igreja. Mais uma frase em língua latina. Petri apostoli potestatem accipiens. Vamos ler da última palavra. Accipiens significa aquele que tem. Certo. Potestatem, o poder. Certo. Portanto, aquele que tem o poder do apóstolo Pedro. A primeira letra destas quatro palavras forma Papa. Então, repete, por favor, a expressão toda em latim. É Petri apostoli potestatem accipiens. Que significa? Aquele que tem o poder do apóstolo Pedro. Aliás, essas duas teorias são perfeitamente lógicas. É impossível da gente afirmar com certeza qual delas deu origem, mas provavelmente uma das duas tem grande fundamento, que seja a origem da palavra Papa. Exato, né? Porque tem o poder de Pedro como legítimo sucessor do apóstolo escolhido diretamente por Jesus. Podem conferir, meus amigos, todo mundo tem a Bíblia em casa. Repito, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18 a 20. Muito bem. Então, como eu disse em outras oportunidades, a gente dedica mais tempo para falar sobre o ministério de São Pedro, né? Porque o Papa exerce esse tipo de ministério e qual a função de um Papa. Tudo isso a gente fala em outras oportunidades, né? Agora, hoje, a gente vai dedicar a comentar um pouquinho sobre os principais acontecimentos na vida dos Papas do século XX. Né? Então, a gente dedicou o programa de hoje para falar sobre os Papas do século XX. E o primeiro Papa que fez a passagem, vamos dizer assim, como Papa, governando a Igreja, do século XVIII para o século XX, do século XIX para o século XX, foi o Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII, ele assumiu o papado no ano de 1878 e deixou de ser Papa no ano de 1903. Ou seja, Leão XIII... 25 anos como 25. Papa, né, Padre Guido? Sim, exato. Então, o primeiro Papa da nossa lista é Leão XIII. Exato. Leão XIII, que se destacou na história por motivos muito nobres
E ele enfrentou o momento histórico no qual começava a indústria a dominar nos vários países do mundo. E a indústria chamava exatamente o trabalho do homem. Resultado, este homem, Leão XIII, querendo defender, em primeiro lugar, a pessoa humana na sua dignidade, não cansou de escrever até cartas encíclicas. Olha, Érica, até a distância de tanto tempo, nós lemos com muita atenção a famosa Rerum Novarum. Então vamos fazer o seguinte, Padre Guido. Eu vou para o intervalo, já que o nosso tempo do primeiro bloco está acabando. Na sequência, o senhor explica mais para a gente sobre a figura do Leão XIII, sobre o conteúdo dessa encíclica Rerum Novarum. E é o seguinte, não sai daí, que a gente vai mostrar imagens do Papa. Pois é, a gente tem imagens do Papa Leão XIII, que morreu em 1903. Não só temos imagens, como a gente vai ouvir a voz. Nós temos uma gravação da voz do Papa Leão XIII. Imagens raríssimas, você não pode perder, não sai daí, a gente volta já já.